Pessoal, na nossa aula de português de hoje, nós vamos revisar sobre os sinônimos e antônimos. Vocês lembram que na aula passada eu expliquei o que era sinônimo e antônimo, não era? Então eu falei que sinônimo eram aquelas palavras que elas tinham o sentido muito parecido, não era? E que o antônimo, ela tinha o sentido contrário. Então eu coloquei aqui dois exemplos, serve para a gente dar de sinônimo e dois de antônimo, certo? Então, sinônimo de alegre e de distante. Qual o sinônimo de alegre? Feliz, porque tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado, né? De distante, qual é o sinônimo da palavra distante? É longe, porque tem o mesmo significado, ó, alegre e distante. No caso, se for para mim usar em uma frase, por exemplo, colocar, por exemplo, Júnior é um garoto alegre. Eu posso trocar e colocar Júnior é um garoto feliz? Sim, por quê? Porque tem o mesmo sentido, não é? Do mesmo jeito a palavra distante. Agora vamos ver quais são os antônimos das palavras. Baixo e entrar, ou seja, a palavra que tem o sentido contrário. Baixo, qual o contrário de baixo? O antônimo de baixo é alto. Qual é o antônimo de entrar? O antônimo de entrar é sair. Bom, pessoal, para que vocês compreendam melhor esse conteúdo, eu vou colocar um videozinho aqui, certo? Falando sobre sinônimos e antônimos com alguns exemplos. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, certo? Olá! Hoje iremos estudar sinônimos e antônimos. Então, sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado. Ou seja, as palavras possuem o mesmo sentido. Veja os exemplos. Realizar e fazer. Veja que essas duas palavras possuem o mesmo sentido. Carro e automóvel. Essas duas palavras possuem o mesmo sentido. Longe e distante, mesmo sentido. Delicioso e saboroso, tem o mesmo sentido. Casa, lar, moradia, residência, possuem o mesmo sentido. Então, sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido. Antônimos são palavras com significado contrário, ou seja, são palavras que têm um significado contrário. Exemplo, cheio, vazio, são palavras que possuem significados contrários. O contrário de possível é o impossível, o contrário de fraco é o forte, o contrário de claro é o escuro. Subir, descer, mal, bem, ausência, presença, são palavras que possuem o sentido contrário.